Igor do Flow fez um vídeo aqui, né? Meu lado da história, nosso lado da história, né? E já uma galera tá me mandando. O vídeo tá com menos de 2 horas, já tá com quase 200 mil visualizações, né? Isso que o YouTube mostra, que às vezes é mais, né? Às vezes o YouTube ele demora, quando o vídeo vai muito bem, ele demora para ter um delay para mostrar visualizações. E já tô recebendo um monte de gente, inclusive a página MemeBL me mandou, falou, cara, assista, porque ele fala do Monark e fala do Serjão. Então vamos ver que vídeo é esse. Eu espero que não seja um vídeo de fofoca, tá? Mas como o Igor, o Monark, né, são figuras públicas que inclusive influenciam muita gente e envolve uma sociedade, talvez seja um vídeo que a gente vá, sei lá, ter alguma coisa a agregar para falar de uma relação, né, de amizade, uma relação societária e como eu acho que as coisas deveriam ser, pelo menos. Vamos ver, vamos ver. Ah, aliás, você percebeu que eu não tô em casa, né? Estou em Porto Alegre e assim, eu esqueci meu fone, cara. Então eu tô gravando com o áudio puro do celular. Espero que fique bom. Se não ficar, que pena. Vamos ver. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, uma coisa assim, o vídeo dele, nossa, muito bem gravado, cara, cenário bonito, luz bonita, o som bonito, falando rápido, dinâmico, e assim... Sobre o método, já em 20 segundos já vou falar uma coisa. Às vezes realmente é um saco, cara. Às vezes você tem que gravar vídeo de coisas que você não tá afim. Só que você precisa dar satisfação pra tua comunidade. Não adianta. A galera fala, meu, eu preciso de munição porque eu gosto de você. Eu preciso ouvir o seu lado de uma história tão falando de você, cara. Às vezes não dá, às vezes dá. Às vezes você consegue não falar do assunto, às vezes você realmente tem que falar. Vamos ver. Realmente, o Monark falou algumas coisas dele, mas deixa eu assistir pra ver minha opinião aqui. Vamos lá. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives do Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim, que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita, porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha... Importante, cara. Nunca se iluda com uma montanha de dinheiro que você conquistou, que ele vai embora assim, ó. Você tem que pôr o dinheiro para trabalhar para você. Isso é fundamental, cara. Você precisa ter liquidez, você precisa ter fluxo de geração de valor. Senão, cara, não adianta. Você pode ter ali, putz, cara, juntei 200 mil reais. Ele vai embora assim, ó. Tá, enfim, vamos lá. Tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, coisa, né? Carol, logo de cara eu vou te falar, independente do que aconteceu, é muito feio, cara, quando você sai de um lugar e você começa a falar, não, porque naquela época, por que naquela época você não falou, cara? Não, porque naquela época eu que ajudei, eu que fiz, eu que aconteci. Fica com cara de dor de cotovelo, cara. Eu acabei de ver a briga, não sei se vocês viram, do Roberto Roberto Barros, que é do Falaschi. E, pô, é tão triste ver isso. O cara tocou com o Edu Falaschi, sei lá, 5, 6 anos. É agora, não, porque ele me pagava um pouco. Pô, cara, sabe, a vida adulta é assim, cara. Você faz escolhas, né? Você renuncia a coisas, você aposta em coisas, você investe em coisas. E se você tá num negócio que tá bom, se alguém colocou arma na tua cabeça e te obrigou a fazer uma coisa, tá? Ou alguém descumpriu o contrato com você. Alguém falou assim, vamos combinar isso aqui e depois a pessoa descumpriu. Se isso aconteceu, beleza. Se não aconteceu, cara, vida que segue. Vamos.
ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Jean fez, do que o meu pai fez, inclusive, ou da vez que a gente foi buscar ele e o Jean as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer. Tá, era tudo equilibrado. Sobre o Flow do Velho Testamento, tá? Eu conheci eles em 2016, se não me engano. Eu sei que eu fui um dos primeiros convidados quando eles estavam em São Paulo. E eu lembro que me fala, eu não lembro agora se foi o Monark ou se foi o Igor, eu não lembro quem entrou em contato comigo, sinceramente. Eu não conhecia nenhum dos dois, né? Porque, sei lá, sempre fui meio prego assim. Agora, uma das coisas que eu achava mais legal era a dinâmica entre os dois, cara. E os dois sozinhos, eles não são o que eles são juntos, né? O Monark, ele era meio bad cop do negócio, sabe? Ele fazia umas perguntas polêmicas, o figurão, o cara que às vezes dava umas discordadas, o malucão. E o Igor 3K era o simpaticão, era o cara, caramba, caralho, dava aquela risada dele. Era uma mágica, cara, era um carisma, era uma sintonia que eles tinham, né? E aí, infelizmente, cara, depois do episódio lá do que o Monark falou, que também, enfim, não é criminoso, não é nada disso, ele foi injustiçado por conta das coisas que ele falou, e eu defendi eles na época, defendi o Monark na época, defendi o Flow na época, fez a campanha do Monetiza Flow, tudo certinho, né? Muito triste ver que isso aconteceu e isso acabou. Muito triste, cara. Muito triste. Por isso que você tem um sócio, cara, vamos estar junto até o fim, vamos passar pelas dificuldades juntos. Ninguém traiu a causa, ninguém cometeu crime, vamos junto até o fim. Eu sou dessa opinião, tá? Mas enfim, vamos lá. Tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali. E isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o que, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Sim. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Deixa eu falar uma coisa, cara. Eu não acho justo falar que o Monark fez tudo sozinho. Também não acho justo falar que o Monark destruiu tudo sozinho. Eu acho injusto. Vocês estão juntos, cara. Na vitória e na derrota. Se o cara falar, mano, traiu o movimento, traiu o Flow, traiu o robô, beleza. Agora vocês estão ao vivo lá, o cara fala uma besteira, não dá pra jogar nas costas dos caras e falar, né? Por outro lado, não dá pro Monark também ficar falando, não, eu que fiz tudo sozinho, o Igor não era... Para. Agora sim, eu vou te falar, o Monark, cara, eu não acho que o Monark esteja em pleno gozo das suas faculdades mentais. Tá? A galera dá risada, ele acha que as minas dele eram trans, ele acha que todas as mulheres são trans, ele acha que a Luísa Sons é trans, que engraçado. Não é engraçado, cara. Eu não acho engraçado, eu acho que, dá hype, dá view, né, tá perto assim da pessoa assim, ou explorar essa fase da pessoa, eu acho que o Monark ele deveria se tratar, de verdade, eu acho que ele tá com algumas paranoias e tal, o que é triste, porque o Monark é um cara do bem do caralho, e eu vou te falar, o Monark, como eu falei já, o Monark é um dos caras mais injustiçados da história do Brasil, de verdade, né, então, enfim, eu vejo isso com muita tristeza, cara, de verdade, vamos ver. Junto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema para tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai ser o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta,
aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não estou entendendo essa de um complô para tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. Eu sei bem como é que é isso, né? Eu sei bem como é que é isso, cara. Eu sei bem como é que é isso. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. E vou falar uma coisa, cara. O que é absolutamente injusto. Absolutamente injusto. Foi sinalização de virtude de todo mundo. Um monte de babaca. Tira meu episódio. Vamos tirar o patrocínio. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O cara pode ter uma opinião polêmica, você pode discordar. Ok, agora acabar com a vida do cara, acabar com a empresa do cara, né? Dos dois, né? Como se eles fossem más pessoas. Nem deram a chance dos caras. Não, peraí, vamos sentar aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu falei besteira aqui, o Flow Podcast se desculpa, tal. Vamos pra frente, né? Vamos fazer uma ação aqui pra consertar isso daqui. Nem deram a chance deles fazerem isso. Nem deram a chance, cara. O que aconteceu com o Flow foi outro absurdo também. Por isso que eu tô falando, cara. A gente ainda vai amadurecer, tá? Lidar com esses ufanismos públicos vindos de sinalização de virtude de internet, tá? Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, para todo mundo ver o que eu estava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente... Antes disso, tá? Eles já não estavam no Bem Bom, tá? O Flow, antes disso, já não estava no Bem Bom. Realmente foi muito difícil pra eles, cara, assim... A gente sabe de algumas coisas aí, enfim, não sei o que ele vai falar, mas realmente foi bem difícil, né? Enfim. Que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente estava, porque essa crise veio no auge, quando a gente estava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar para começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu
rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim, mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi, a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Eu acho, cara, mais uma vez, eu acho muito triste você fechar um contrato com uma pessoa, isso aqui é entre nós, tá tudo certo, beleza, vamos lá, vamos pegar as coisas boas, as coisas ruins, vamos junto, ainda que separado mediaticamente, mas vamos juntos honrar esse contrato, e de repente, anos depois, a pessoa fica falando do contrato, não, esse contrato, não, esse contrato, pô, você não assinou? Não foi bom pros dois? Alguém descumpriu o contrato? Ah, descumpriu, então vai na justiça e cobra. Não descumpriu o contrato, então acabou, velho, escolha tua, tá? É ridículo, cara, o Brasil tem essa mania mesmo. Ah, fiz o contrato, mas eu sou o coitadinho, não é bem assim, cara. Você fez o contrato, você é um homem adulto, né, que responde pelas suas questões, cara. Né? Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble. Sim. E tudo acaba ali. Só uma coisa, olha só que coisa. No dia do cancelamento do Flow, o Kim tava lá. No dia que caíram os canais do Monark no YouTube, eu estava no Monark. Né? E aí, tem um mal entendido aqui, você foi a favor, eu não fui a favor. E o corte tá no ar, é só você assistir. Cai a live do canal, o cara avisa ele, seus canais do YouTube acabaram de cair. Fala pro Monark, eu falei, sério? Nossa, por quê? Não sei, ditadura, cara, fumando um vape, sei lá o quê. Eu falei, ele, deve ter sido a live da Argentina. Eu falei, mas você publicou a live da Argentina? Eu falei, Monark, aí também é foda. Aí ele, você é a favor de cair meus canais? Eu falei, não sou a favor de cair seus canais, mas sou a favor de cair a live da Argentina, porque ela é objetivamente criminosa. Tá? Você pode ser contra ou a favor da lei, mas a lei diz que você não pode mentir sobre o processo eleitoral durante a campanha, e tinha mentira ali. Tinha 2 mentiras objetivas, já falei 1 milhão de vezes, falava que as urnas tinham softwares diferentes, o que era mentira, que elas não eram auditáveis, o que é mentira também. Depois o próprio relatório das Forças Armadas desmentiu a live do argentino, e depois a gente viu que no dia seguinte que isso aconteceu, o Mauro Cid mandou num grupo lá, não, essa live é da turma nossa, hahaha. Né? E a gente avisava o Monark, né? Ninguém é a favor de censura. Só que você tem uma placa tipo assim, não pise na grama. Você pode discordar da placa, então lute pra tirar a placa pra mudar a lei. Você não vai lá e ficar pisando na grama, porque você vai sofrer a consequência. Né? É a mesma coisa que aconteceu. Né? Ele caiu no bait dos bolsonaristas e ficou lá, liberdade de expressão, e na hora que ele se ferrou, nenhum bolsonarista ficou do lado dele também. Acaba ali e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50 mil. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente, todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de R$50 mil para o Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender, de fato. Não, é o que eu tô falando, ó, eu também acho que não tem nenhuma inteligência aqui. E eu também não acho que tem algo maquiavélico. Eu acho que o Monark só não está bem. Eu acho que o Monark não está em pleno gozo das faculdades mentais. E por que eu tô falando isso? Porque o cara... Eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente brinca, né, da Janaína Pascoal. Janaína Pascoal é doida, mas não rasga a nota de 100, não. O Monark rasga. O Monark rasga. O Monark é isso, ele tá colocando em risco a única fonte de renda hoje que ele tem, que é uma bela fonte de renda. Cara, $5 mil por mês é uma bela fonte de renda. Tá? Caramba, velho.
né? É triste isso. De juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui para vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que, eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses, então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou. Isso é um detalhe de contratual que nunca ninguém vai saber. Ou a gente vê o contrato ou não tem como saber. Existem modelos que são assim. Ó, você vai me pagar tanto por mês. Se você não conseguir, você vai pagar depois, mas você vai pagar com juros. Existem modelos, não sei, não dá pra saber. Tá? Isso não dá pra saber. Só quem assinou, só quem leu o contrato sabe. Por conta da circunstância, não faz sentido. Entendeu? Nunca teve Só uma coisa. Isso faz sentido dependendo do contrato. É normal, por exemplo, se alugar um imóvel. Eu já fiz isso, cara. Ó, aluguei um imóvel, não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. Me dá tem um nome ali, uma carência de 2 meses e eu te pago no final do contrato com juros, beleza. Então, por exemplo, o aluguel é 5 mil, você vai me dar 2 meses de carência, são 10 mil, eu vou te pagar no final do contrato, que é daqui 4 anos, vou te pagar 18 mil desses 2 meses que faltaram, beleza? Tô dando um exemplo, às vezes acontece isso. Tá? Nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca. Como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás. Isso é verdade também. Dele. Eu escolhi não processar. Isso com certeza. Depende de quem assinou, quem tem a marca, tá muito claro, tá muito associado ao Igor, o Flow. Né? Isso também tá muito claro. Processá-lo. A sensação isso é outra coisa, a gente já teve esse problema também. O Alexandre Frota tentou roubar a marca do MBL. Foi um puta processo custoso, chato pra caramba. É foda, né, meu? É foda, mas enfim. É que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. Pois é. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro, e portanto não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí com essas 2 mensagens ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, tentou de tudo. Então outra coisa aqui, pra você aprender dessa história, isso aqui, esquece a parte da fofoca. Você que vai fazer um negócio, preste atenção. Comunicações, elas têm que ser oficiais. Ou você vai mandar um telegrama, ou você vai mandar um e-mail exigindo resposta, ou você já tem um WhatsApp que você troca a mensagem com as pessoas e você manda o WhatsApp e você tem uma confirmação de entrega da mensagem. É isso, senão não vale, tá? Senão não vale. Pode conversar com qualquer advogado, é assim que funciona. O WhatsApp vale como comprovação de contato? Vale, em determinadas condições. Não é assim, você pega um número novo, manda mensagem, mandei o WhatsApp, tá aqui. Não é bem assim. Diferente, ó, tem uma conversa no WhatsApp, a pessoa viu a mensagem, ela sabe que é meu número, nós trocamos ideia, tá aqui, beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é o que aconteceu aqui. E, novamente, vai comunicar alguma coisa, quando você tem um contrato, leva isso pra tua vida, escuta isso, escute isso, escute de alguém que tem experiência com negócios, cara. Não tô falando que eu sou gigante, tenho um monte de dinheiro, muito pelo contrário, é experiência de verdade, porque é a experiência de quem não tem grana, teve que pegar dinheiro, dívida e fazer acontecer as coisas, que é o meu caso. Sempre, cara, sempre que você vai se comunicar com alguém, registre tudo. Registrou, salva em mídia, salva em nuvem e salva em mídia física. Salve as coisas, porque um dia você, tinha comunica, cadê? Então, perdi a senha do e-mail, ou o Outlook deletou, esquece, cara. Seja organizado, bicho. Se você não é, delegue pra alguém organizar pra você e confira se tá tudo organizado. Tô falando, cara, porque, cara, é muito importante que você faça isso na tua vida, tá? E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.